Olá, gente maravilhosa de Deus, tudo bem? Como é que você está hoje? Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Barbosa, eu sou brasileira e esse canal aqui é especificamente voltado para glorificar o nosso Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso. E eu estou fazendo essa live para compartilhar... Como é que a gente fala, meu Deus? Eu até escrevi aqui. Sim, conversas diárias com Cristo, né? Durante as minhas orações, eu conversando com ele, né? Eu pergunto as coisas e ele me responde. E Deus, ele sempre responde quando a gente pergunta, né? Mas a gente sempre, não é sempre que a gente escuta, não é sempre que a gente entende as respostas dele, né? E uma coisa muito interessante, que eu conversando com ele hoje de manhã, né? Eu fiz alguma pergunta para ele que eu não me lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que a resposta dele foi ele disse assim para mim que ele usa quem ele quiser, né? E interessante é que esse final de semana, não esse final de semana, mas ontem, de ontem para hoje, eu dormi na casa de uma amiga que, se você conhecer ela e eu separadamente, você nunca vai dizer que nós somos amigas. E nós somos amicíssimas, eu e essa pessoa, né? Eu a conheço há menos de 6 meses. Nós nos conhecemos em um programa psiquiátrico que eu estava participando, né? Eu tive muitos problemas com essa questão, né? Mental mesmo, né? Eu estava muito suicida, depressiva, né? Um dia desses eu compartilho essa parte, né? Mas quando eu compartilhar vai ser para glorificar ao nosso Deus, porque se não fosse ele, eu acho que eu nem estaria mais aqui. Eu não estaria aqui, porque Deus, é por isso que dizem, né? Não cai nenhuma folha sem a permissão de Deus, e isso é verdade. Deus é tão misericordioso, né? Eu falei isso para minha mãe um dia desse, eu disse: mãe, Deus é tão misericordioso que quando eu não obedecia a ele, ele cuidava de mim, né? E não que agora eu obedeça a ele 100%, né? Mas quando você obedece ele na maior percentagem do tempo, ele vai cuidar de você. Tenha certeza disso, porque ele cuida, né, dos que desobedecem ele, né? Então, essa minha amiga, eu a conheço há menos de 6 meses, porque nós nos conhecemos dia 30 de outubro, né? Então, se você for contar, é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? 5 meses, vai fazer 6 meses ainda que a gente se conhece. E eu fui lá pra casa dela ontem, eu dormi lá ontem, e eu fui lavar umas roupas lá que eu precisava lavar, eu fiquei lá, né? E ela é aquele tipo de pessoa assim, ela sempre se preocupa muito comigo, porque ela sabe que eu não tenho família aqui, né? Que eu moro aqui sozinha, né? Então ela fica preocupada, ela sempre me manda mensagem. Quando eu vou lá na casa dela, ela sempre me dá uma sacola cheia de comida. Ela cuida de mim, sabe? Ela é aquela pessoa assim que você gostaria de ter na sua família, sabe? Eu considero ela e o esposo dela como família pra mim, né? Eu fui lá no sábado, inclusive, fui lá lavar meu carro. Tava chovendo muito aqui, eu precisava de um lugar que fosse coberto para lavar o carro, né? E eu pedi para que eu pudesse lavar lá na casa dela. O esposo dela tem aspirador, né, de carro, e porque ele gosta muito de carro, ele tem aquelas ceras e tudo, ele me ajudou a limpar o carro, né? Então eu sou muito grata por eles, eu os tenho como família mesmo, sabe? Eu me sinto muito bem de ir lá. E hoje de manhã eles saíram cedo para trabalhar, né? E eu fiquei lá, né? Que eu só ia sair um pouco mais tarde, eu fiquei lá. E aí nessa minha conversa, né? Voltando à minha conversa com Deus, né? Eu disse assim: engraçado, né, Deus? Como é que tu faz as coisas? Tu colocaste, né? Tu me colocaste na vida dessa mulher e tu colocaste ela na minha vida, no meu caminho, né? Abrindo um parênteses, eu conversando com ela ontem, né? Inclusive, ela é ateia, né? Eu acho que é assim que a gente fala, o feminino de ateu, porque ela não acredita em Deus, né? Não sei em que ela acredita também, não perguntei, mas pelas conversas que a gente já teve, ela não tem crença nenhuma, ela não acredita em nada, né?
Mas a gente conversando ontem, ela disse, ela confessou, né, que os pais dela, quando ela era criança, eram evangélicos. Aí eu até brinquei com ela, né? Disse assim, eu sabia que tinha uma sementinha aí nesse coração, né? E ela só riu. Então, fechando esse parênteses aí, né, dessa conversa e dessa informação muito valiosa, muito preciosa, que ela tem essa sementinha lá no coração, né? Eu perguntando, voltando de novo a conversa com Deus que eu estava tendo, né? Eu disse, Deus, tu és muito maravilhoso, né? Tu faz as coisas que a gente não entende. Quem que diria, né, que eu e essa pessoa seríamos tão amigas como nós somos, né? A história de vida dela ela foi alcoólatra a vida dela toda, né? Foi assim que a gente se conheceu nesse grupo era um grupo de terapia. Eu tava lá porque eu tava com uma depressão profunda e eu tava bastante suicida. Ela tava lá porque ela tava tentando se livrar do álcool, né? Então ela tava precisando de suporte. Hoje em dia ela não bebe mais. E ela é assim, é aquela pessoa que chama nome pra caramba quando fala, né? Mas ela é uma pessoa tão doce, sabe? Ela tem um coração assim, grandioso, sabe? É aquela pessoa assim, que você olha pra ela é tipo, eu chamo ela de... Tem um doce aqui nos Estados Unidos chamado cream puff, que por fora ele é duro, mas quando você quebra ele tem um creme, ele é mole, né? Então é como se você tivesse uma casca dura, né? Mas no fundo, seu coração, né? É doce, né? É de Deus, porque ele é um coração, né? Macio, vamos dizer assim. Então eu sempre brinco com ela em relação a isso, né? E aí voltando de novo à história da minha conversa com Deus hoje de manhã. E eu disse assim, Deus... né? Poxa, tu colocaste, né? Não que eu esteja reclamando, muito pelo contrário, né? Eu estava agradecendo, né, para ele, todas as coisas que aconteceram esse final de semana e, sabe, todas as coisas que aconteceram na minha vida. Se eu tiver que abrir meu coração e agradecer, assim, do fundo do meu coração, eu agradeço a ele, a glória dele, sabe? De quem eu sou hoje, né? A glória é dele, né? Não sou eu. É ele que permite que a gente se torne, ele transforma, mas a gente tem que permitir, né? Porque ele é tão respeitoso com a gente, né? Ele tem tanto respeito, é uma das qualidades de Deus, né? Que ele não entra sem você permitir, né? Por isso que a gente tem um livre-arbítrio, né? Ele deixou a Bíblia, né? Com as orientações aqui, né? Deixou a Bíblia aqui pra gente como orientação de tudo que a gente precisa para servir e ser obediente a ele, né? Mas ele também, ele respeita se você disser não, né? E apesar de você dizer não, ele ainda tá ali, sabe? Te dando as coisas diariamente. Ele abre o teu olho, ele te faz respirar todos os dias, né? Então a glória tem que ser para ele, o dia todo, todos os dias. Então, ele me falou hoje de manhã, quando eu perguntei isso para ele, né? Ele disse, minha filha, eu uso quem eu precisar usar, né? E o interessante é que a palavra usar, né? A gente, geralmente na nossa mente humana, a gente acha que a palavra usar, ela tem um sentido pejorativo, né? De uso, de simplesmente, sei lá, você usar uma roupa e jogar ali no canto, né? Mas o usar de Deus, ele é um usar, como eu falei, uma das qualidades de Deus, ele tem respeito por você. Ele te fala, né? Inclusive, numa linguagem, né? Não que eu esteja sendo pejorativa, mas mesmo antes, né, da minha crença profunda né, no nosso Redentor, até eu, né, usava esse termo meio, né? Pejorativo, meio não, é bem, né? Ah, porque fulano é crente. Todos nós somos crentes. Se você não acredita em Deus, né? Você acredita em alguma outra coisa, né? Ou é 8 ou 80. Não existe você acreditar em Deus e em outra coisa. Você pode até dizer na sua cabeça que você acredita sim. Mas
Com certeza não, né? A Bíblia mesmo fala que você só pode servir a um Senhor a cada vez. Então, se você está em cima do muro, provavelmente o feioso não está nem se preocupando contigo, porque tu está em cima do muro, tu já serve ele mesmo. Tá em cima do muro é servir ele automaticamente. Então, Deus disse, minha filha, eu uso quem eu quiser, né? Então, a gente tem esse linguajar, né? Fulano é muito usado por Deus, né? Mas Deus, ele te fala quando ele está te usando, né? E não é um uso no sentido de, sabe, de ser escravo. Aliás, nós somos escravos de Deus, sim. Né? Somos servos, nós devemos servir a Deus, né? Porque Ele é o nosso Senhor, né? A diferença eu vi o Luciano Subirá fazendo essa explicação em relação a isso, inclusive. Que nós somos escravos de Deus, sim. A diferença é que nós somos filhos dele. Essa que é a diferença. Se você não serve a Deus, se você não é escravo do Senhor, né, de uma maneira respeitosa como Ele te respeita, você vai ser escravo do feioso, né? Eu vou falar aqui rasgado. Você é escravo de Satanás se você não é escravo do Senhor. De alguém você é escravo. É de um ou de outro. Só existe 2 senhores no mundo. Deus ou Satanás, né? Para mim, eu não posso nem chamar ele de Senhor, né? Mas você entende o ponto da questão aqui que eu estou querendo, né, falar. Então, Deus, ele te fala quando ele te usa. O feioso, né, o Satanás, ele é tão mentiroso que ele te usa, ele nem te fala. Entende? Tu és usado por Satanás, né, como eu era usada. E todos nós, se a gente não... Isso não quer dizer que, eu não sou mais usada, não. Por isso que a Bíblia diz, vigiai, né? Antes de você dobrar o seu joelho, você tem que vigiar. Você vigia e tu ainda tem que dobrar o teu joelho e dizer, Deus, por favor, dá ordem aos teus anjos para que eles me protejam durante o meu dia, a minha noite, protege o meu sono, protege o meu ouvir, o meu falar, o meu ver, porque a gente peca pelos nossos sentidos, né? Então, não é só o vigiar, né? Você vigia e você ora pra caramba, entendeu? Então, Deus, ele te usa de uma maneira muito respeitosa. Satanás, ele te usa e ele nem te fala, né? Ainda acha graça da tua cara, entendeu? Então, eu tenho certeza que essa minha amiga está sendo muito usada por Deus, né? E ela não tem consciência disso, né? Mas ela é usada porque ela tem um coração muito bom, né? E Deus, outra coisa que Deus tem me ensinado é que Deus, ele não, esqueci a palavra em português agora. Ele não gasta o tempo dele com pessoas que têm os corações muito endurecidos, né? Não que ele não tenha misericórdia daquelas pessoas. Só o fato daquelas pessoas ainda estarem vivas, isso já prova que ele é um Deus misericordioso, né? E justo também, porque, né, tem muitas outras questões aí. Então, o que acontece, né? Ele conhece o coração das pessoas. Ele vai investindo devagar. Ele é um Deus de paciência, né? Então, eu digo pra ele, né? Porque eu fiquei lá, né? De ontem para hoje, né? Então eu tive muita oportunidade de falar para Deus, né? De falar de Deus para ela, né? Mas eu não falo, eu não prego, não falo nada dessas coisas para ela. Por quê? Porque eu quero, né? Eu quero não, que eu não quero nada. Quem quer, né? A glória aqui é de Deus, né? Porque a gente tem que ser um testemunho vivo, né? A gente, enquanto humano, a gente não convence ninguém, né? A pessoa que é convencida, ela é convencida sem uma palavra ser dita. Você tem que ser testemunha viva do amor e do reflexo de Deus na sua vida. Você não... Nós, enquanto humanos, a gente não é nada. A gente não consegue fazer nada. A gente não faz nada. Quem faz é Deus. Nós somos usados por Ele. Só isso, né? Eu sempre oro. Deus, me usa como tua ferramenta, né? Me faz pequena para que a tua glória cresça. Que a tua glória só cresça, né? Porque nós estamos aqui, enquanto humanos, para fazer com que Ele seja glorificado. Entendeu? O tempo todo. Então, é isso, gente maravilhosa, né? Esteja certa que você esteja servindo, né,
o Deus da luz, né? Porque nós temos também o Deus das trevas, infelizmente. Deus com letra minúscula para ele, né? Feioso. Ele fica fazendo essas gracinhas aí, mas enfim. Não quero mais nem falar dele, que é para não dar ibope, né? Tá bom, gente maravilhosa? Eu deixo vocês com as bênçãos do Senhor nosso Deus. Abra seu coração para ele. Se você estiver, sabe, se estiver doendo, se estiver com raiva de alguém, se estiver, sabe, chateada, frustrada, dobra o teu joelho dentro do teu quarto e diz assim: Jesus, eu tô frustrada. Jesus está doendo. Jesus, eu tô com raiva de fulano. Jesus, eu não gosto do meu chefe. Fala para ele, sabe, da mesma maneira que tu fala com aquela tua amiga, ou, sei lá, com qualquer pessoa que tu te abre, fala assim com ele. A gente não pode pensar que Deus está tão longe da gente ou tão acima da gente que a gente não possa se chegar com ele, sabe? Ele mesmo diz: vem a mim, né? Eu sou fonte de água viva, né? Então, se abre para ele, só para ele, sabe? Se abre, sabe? Então, cria esse relacionamento com ele. Quanto mais você falar diretamente com ele, mais você vai aprender a escutar quando ele fala com você. Tá bom? Sem muitas delongas. Esteja abençoado. Muito abençoado. Tchau. Como é que eu desligo aqui esse negócio? Aqui.